estar aqui mais um dia com vocês para mais uma das nossas aulinhas. E hoje a nossa aulinha será de matemática e vai ser no nosso livro didático. Vamos pegar o nosso livro didático? O nosso livro didático, vamos abrir na página de número 122, na qual nós iremos falar sobre o sistema de numeração decimal. Vamos acompanhar a explicação com a tia? Então vamos lá. Vamos olhar aqui no quadro. A tia aqui no quadro colocou os algarismos, ó. Vamos falar junto com a tia os algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os algarismos. E com estes algarismos, nós vamos conseguir formar qualquer número do nosso sistema de numeração. Nós vamos utilizar os algarismos do 0 ao 9 e com eles nós iremos formar qualquer número, porque o nosso sistema de numeração ele é infinito, não tem fim, tá? Então, com esses algarismos, eu consigo formar números de dezena, que são números ó, com 2 algarismos, tipo o número 23, tem 2 algarismos, dezena. Eu consigo formar números com 3 algarismos, olha esse daqui, 211, é centena. Tem 3 algarismos, então são os números da centena. Também consigo formar números com 4 algarismos, olha aqui, esse daqui. 1120, tem 1, 2, 3, 4 algarismos. Esses números com 4 algarismos são milhar. É o número da milhar, tá? Então, com 2, dezena. Com 3, centena. E com 4, milhar, tá? Então, a tia vai explicar para vocês direitinho agora o sistema de numeração decimal. Vamos lá? Então, crianças, então vamos à explicação do sistema de numeração decimal. Em nosso dia a dia, estamos sempre usando os números para contar, para medir, identificar ou até ordenar. Para contar quantos dedos tem em nossas mãos, para contar quantos alunos tem na nossa sala de aula, para contar quantos anos eu tenho. E para medir a nossa altura, para medir o peso, o peso dos alimentos. E para identificar, tia? Para identificar o telefone da nossa casa, para identificar o CEP de uma rua, para identificar a placa de um carro e também para ordenar. Ordenar o primeiro da fila, quem chegou em segundo lugar numa corrida. E para escrever os números que usamos todos os dias, vocês já sabem, né? Que nós usamos quem? Os algarismos, né? Os algarismos que a tia já explicou para vocês antes, né? E para escrever qualquer numeral, nós precisamos utilizar os algarismos. O sistema de numeração que utilizamos é o sistema de numeração decimal. Nele, os elementos são agrupados de 10 em 10. Vamos lá. Em um grupo, vamos olhar aqui para o quadro. Em um grupo de 10 elementos. Deixa eu apagar aqui. Em um grupo de 10 elementos. Vamos olhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos. Então, 10 unidades é igual a uma dezena. Então, quando eu agrupo 10 elementos, eu tenho uma dezena. Agora aqui, 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades é igual a meia dezena, né? Que é a metade do 10. Então, 10 unidades, uma dezena. 5 unidades, meia dezena. Agora, vamos utilizar as barras e o quadro valor de lugar para que possamos compreender melhor. Então, aqui a tia colocou para vocês. Vamos dar uma olhadinha. Tá bem pequenininho, gente, mas vamos dar para vocês verem. Dá um zoom para enxergar melhor. Aqui nessa imagem, olha só. A tia colocou uma barra. Essa barra tem lá atrás no livro de vocês, tá?
Essa barrinha, ela tem 10 elementos agrupados. E aqui eu tenho 2 unidades aqui soltas, tá? Então, nós vamos colocar essa representação aqui dentro desse quadro, que é o quadro valor de lugar. Então, o quadro valor de lugar, ele tem U de unidade e D de dezena. Então, aqui eu tenho essas 2 unidades soltas. Eu vou colocar esse número 2 aqui. E aqui está nesse cubo aqui inteiro com 10 unidades. Eu vou colocar aqui, que formou o quê? 10 unidades é igual o quê? 10 unidades é igual a uma dezena. Então, aqui eu tenho 10 unidades agrupadas, eu formei uma dezena. Ok? Então, vamos lá. Somando, eu tenho aqui uma dezena mais 2 unidades, que é igual ao número 12. O 2 está embaixo da unidade e 1 está embaixo da dezena. Então, uma dezena mais 2 unidades é igual a 12. Agora vamos aumentar as quantidades. Observe aqui agora que nós temos 2 colunas empilhadas e 3 cubinhos soltos. 3 cubinhos soltos. No quadro valor de lugar, nós temos, como a tia já falou, o U de unidade e o D de dezena. Então, vamos colocar o 3, que são os 3 cubinhos soltos, na unidade. E aqui o 2, porque eu tenho 2 dezenas, né? 2 grupos de 10 unidades. Então, eu tenho, na dezena, eu tenho o número 2. Porque eu tenho 2 grupinhos aqui agrupados com duas dezenas cada um. Então, eu tenho 2 dezenas, né? Uma dezena, 2 dezenas. Então, aqui eu tenho o número 2 para representar que aqui eu tenho 2 dezenas, né? Estão esses cubinhos agrupados aqui de 10 e 10. Então, aqui eu tenho 10, aqui eu também tenho 10. Então, eu tenho 2 grupos de 10. Então, eu vou ter aqui 2 grupos de 10, que são o quê? 10 unidades igual a uma dezena. Então, aqui eu tenho uma dezena e outra dezena. Então, eu tenho 2 dezenas, ok? Então, na soma vai ficar assim, 10 mais 10 mais 3. Então, eu tenho 10 mais 10 mais 3, que é igual ao número 23, tá? 10 mais 10, 20. 1 mais 3, 23. 10 mais 10, 20. 1 mais 3, 23. Eu formei o número 23. 2 dezenas e 3 unidades, que são essas unidades soltas. 3 unidades e 2 dezenas, que são aqui os cubinhos agrupados de 10 e 10. Então, eu tenho 2 agrupamentos, então eu tenho 2 dezenas, mais 3 unidades, formei o número 23. Então, no quadro valor de lugar, fica assim representado. Ou seja, aqui no quadro, nesse quadro aqui, nós temos 2 ordens, A primeira ordem, que é a ordem das unidades, e a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Ok? Então, vamos às nossas atividades. O nosso livrinho aqui nos traz a história dos números. Vamos acompanhar? Acompanha aí do livrinho que a tia vai ler aqui do dela, tá? Os seres humanos que viveram há muitos e muitos anos não conheciam os números. Naquele tempo, os pastores de ovelhas tinham necessidade de controlar os rebanhos. Precisavam saber quantas ovelhas haviam no rebanho. É muito provável que eles tenham feito desenhos e marcas nas paredes das cavernas. Como os pastores podiam saber se alguma ovelha se perdera ou se outras haviam se juntado ao rebanho? Com o passar do tempo, as quantidades foram representadas em pedaços de madeiras, com nós, em corda ou com pedras. Ao soltar as ovelhas, o pastor guardava uma pedra para cada ovelha, né? Passava uma e ele guardava uma pedra. Passava outra, ele ia guardando. Ele ia passando e ele ia guardando.
Quando os animais voltavam, o pastor retirava uma pedra para cada ovelha que passasse. Então, entrou uma, aí ele tirava uma. Entrou outra, ele tirava outra. Entrou outra, ele ia tirando as pedrinhas. Aí, se sobrasse pedras, ele ficaria sabendo que havia perdido a ovelha, né? Porque ele ele colocou um número de pedras. Na hora que voltou, sobrou pedras. Então, ele já sabia que tinha perdido ovelhas. Agora, se faltasse pedras, né? Passou aquelas ovelhas, ele botou aquelas pedras, mas ainda continuou passando ovelha. E não tinha mais pedras para retirar. Então, ele já sabia que outras ovelhas tinham se juntado ao rebanho dele, né? Dessa forma, ele mantinha o controle sobre todas as ovelhas. Mas, provavelmente, o ser humano não usou somente pedras para fazer a contagem. Ele utilizou os dedos das mãos e até os dos pés. Viu? Que legal? Agora, vamos para a página de número 124. Na qual nós iremos falar sobre dezena e meia dezena. Separe estas flores em grupos de 2 com o mesmo número de flores. Então, aqui a tia tem as 10 flores, né? Que vão formar uma dezena. E nós vamos circular em 2 grupos iguais com o mesmo número de flores. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, circulei. 1, 2, 3, 4, 5, circulei. Então, eu fiquei com 2 grupos de 5 flores. Na linha, vocês irão escrever, aí tá perguntando, quantas flores ficaram em cada grupo? 5 e 5. Então, vamos escrever 5 flores, tá? Então, uma dezena tem 10 unidades. E meia dezena tem 5 unidades. Se eu juntar aqui, eu formo uma dezena, 10 unidades. Se eu separo, eu tenho meia dezena, 5 unidades, né? Então, aí a tia já fez o desenho das estrelas, ó. Eu tenho um grupo aqui com 10 unidades, que formam uma dezena de estrelas, 10 estrelas. E aqui eu tenho um grupo com 5 estrelas, meia dezena de estrelas, 5 estrelas, tá? Uma dezena, 10, meia dezena, 5. Uma dezena, a mão completa, 10. Se eu tiro uma mão, eu fico com a metade. Então, eu fico com meia dezena, 5. Ok? Em um número, cada algarismo ocupa um lugar. Esse lugar indica a ordem desse algarismo. Observe o que acontece com o número 19. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar uma cara aqui. Continuo aqui com o número 19, ó. A tia já explicou para vocês, né? Então, aqui tem o quadro, valor de lugar. Aqui eu tenho a segunda ordem. E aqui eu tenho a primeira ordem. Então, aqui a primeira ordem é a ordem das unidades. E a segunda ordem é o grupo das dezenas. Então, observe aí no livrinho de vocês. Primeira ordem é o grupo da unidade. Nós vamos colocar o número 19. Então, o número que vai entrar aqui na unidade, o número 9. E na dezena, o número 1. 19. Vamos observar aí. Lê-se 19. Uma dezena com 9 unidades. Uma dezena mais 9. Então, aqui eu tenho... Aqui, deixa eu colocar para vocês, ó. Uma dezena mais 9 unidades. Igual a 19. Uma dezena mais 9 unidades, 19. Ok? Então, vamos virar agora para a página de número 125. Vamos escrever a aula, tá? E a data de hoje. Número 1. Desenhe figuras de acordo com a quantidade indicada. Então, aqui no primeiro quadradinho,
A tia quer que vocês desenhem meia dezena. Pode ser o que vocês quiserem desenhar, tá? Meia dezena são, que a tia já explicou, meia dezena são 5. Uma dezena são 10. Então, aqui no primeiro, vocês irão desenhar 5, o que vocês quiserem. E embaixo, uma dezena, 10. Aqui vocês irão desenhar 10, o que vocês quiserem. Agora, vamos para o número 2. Marque com o X os agrupamentos que têm uma dezena. Então, vocês só irão marcar os agrupamentos. Aqui eu tenho cenoura, bola, joaninha e coração. Então, vocês só irão marcar os agrupamentos que tiver quantas unidades? 10. 10 unidades igual a uma dezena. Então, aonde tiver 10, vocês vão marcar o X. Ó, cenourinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 não tem 10, então não marca. Balões. 1, 2, 3, 4, 5. Balões não, bolinha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bolinhas. Então, nas bolinhas, marca o X. Joaninha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 não é 10, não marca. Corações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, uma dezena. Então, vocês irão marcar o X nos corações e nas bolinhas coloridas, tá? Agora, no número 3, desenhe para completar uma dezena. Uma dezena. Vocês já sabem que uma dezena são 10. Então, aqui, já tinha colocar aqui para vocês poderem dar uma olhadinha. Aqui, no primeiro quadradinho, nós temos a cenourinha. Deixa eu ver quantas cenourinhas nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cenourinhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui nós temos 7 cenourinhas. E vocês precisarão continuar desenhando para completar e chegar até o número 10, porque uma dezena são 10. Então, vocês irão continuar desenhando até completar 10. Ó, 7, 8, 9, 10. Vocês irão desenhar 3 cenourinhas que completarão 10. E embaixo nós temos o quadro com as bolas coloridas. Nós temos 3 bolas coloridas. Vocês irão continuar desenhando até completar 10. Então, 1, 2, 3. Continua contando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí para o 10. Uma dezena, ok? E no número 4, aqui embaixo, gente, número 4, risque meia dezena de acordo com... Risque meia dezena de objetos em cada grupo. Escreva no quadrinho quantos sobraram sem riscar. Então, vamos ao primeiro quadrinho. Deixa eu explicar para vocês. O primeiro quadrinho, nós temos balões. Deixa eu ver quantos tem. 12. 1, 2, 3, 4, 5. Um, 2, 3, 4, 5. Então, vamos riscar meia dezena de balões. Faz aqui, tem balões demais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós temos 10 balões, na qual nós iremos riscar meia dezena. Meia dezena são 5. Então, vamos riscar 5 balões, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos escrever quantos balões sobraram sem riscar. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui o número 5. Né? Agora, vamos fazer mais umzinho só, tá? Os dados.
dados? Deixa eu ver quantos dados. Dados. Agora, nesses dadinhos, nós iremos riscar meia dezena. Quantos são meia dezena? 5, tia. Então, vamos riscar 5. 1, 2, 3, 4, 5. E quantos dados sobraram sem riscar? 2. Então, vamos colocar o número 2. E depois, agora, sozinhos, vocês irão fazer no da Joaninha, tá? Contar, riscar meia dezena e escrever quantos não foram riscados, tá? Então, a nossa atividade vai ficar por aqui, tá, gente? Por hoje é só. Quando tiver tudo prontinho, vocês mandem uma foto lá no privado da tia para tia dar um joinha, ok? Um beijo e até amanhã.